No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Na UFG, o coletivo Rosa Parks trabalha o ano inteiro na intersecção entre os movimentos negro e o feminismo. Então, o coletivo Rosa Parques é um grupo, cadastrado na UFG como um grupo de estudos e pesquisa. Nós começamos a atuar, mais marcadamente, né, embora a atuação venha de mais tempo atrás, no ano de 2016, e o objetivo do coletivo Rosa Parques é reunir pessoas estudiosas, curiosas, intelectuais, interessados em estudar uma temática extremamente necessária na sociedade contemporânea, por articular 2 pautas importantes, que é o antirracismo e o antimachismo. Um projeto guarda-chuva que abriga, projetos de pesquisa e extensão, eh, voltados, né, interessados nessa temática. E a gente conta com mais ou menos uma centena de pessoas no grupo, praticamente 80% do grupo é constituído por mulheres e por mulheres negras, né, as estudantes negras da UFG procuram um coletivo. E essas estudantes, elas chegam na universidade de maneira muito fragilizada, né? Muitas vezes elas ocupam lugares nos seus cursos de graduação em que são muito poucas, elas não têm pares, e aí elas procuram o coletivo Rosa Parks, não necessariamente para estudar ou para pesquisar, mas para se sentirem acolhidas. Isso fez com que o coletivo Rosa Parks ampliasse, né, a sua possibilidade de atuação. Então, ele não é somente um grupo de estudos e pesquisa, mas ele é também um grupo de acolhimento e até de fortalecimento das identidades dessas meninas, mulheres negras, estudantes da Universidade Federal de Goiás. O coletivo realiza, neste dia 20, o seu quinto seminário, abordando os desafios durante a pandemia para a população negra. Estimuladas, né, por essas 4 edições que a gente teve, nós vamos realizar agora, no dia 20 de novembro, dentro de um evento que é promovido pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, e que está na sua 11ª edição, que é o Pensar Direitos Humanos, a 5ª edição do Seminário Coletivo Rosa Parks, né. O título dessa edição é População Negra e Tempos de Pandemia, e o objetivo é discutir essa excepcionalidade que a gente vive hoje, que é a pandemia da Covid-19, que tem agudizado fortemente problemas enfrentados pela população negra, pelas mulheres, pelos segmentos tornados minorias sociais, né, que são discriminados na sociedade brasileira. A professora relata que populações fragilizadas, especialmente mulheres negras, sofreram mais e sentiram mais os impactos da pandemia do Covid-19. Os efeitos da pandemia, se fazem sentir de maneira mais contornável no coletivo Rosa Parks, o que não tem acontecido na sociedade de maneira em geral, sobretudo quando a gente pensa na população negra especificamente, né. O que a gente tem notado é que os efeitos, perversos, letais, de dor e sofrimento da pandemia do Covid-19, afetam de maneira muito mais intensa e, num primeiro momento, as populações mais fragilizadas, né. Então, nesse sentido, mulheres, por exemplo, têm experimentado a pandemia de maneira muito mais sofrida, né, sobretudo mulheres que são vítimas de violência doméstica, por exemplo, que não podem mais encontrar segurança no próprio lar, porque muitas vezes essas mulheres, elas estão convivendo com o agressor. E isso tudo tem gerado muito sofrimento e é um efeito da pandemia, né. A população negra, por exemplo, que historicamente nesse país é a população mais pobre, ela experimenta os efeitos nefastos da pandemia, a insuficiência de acesso aos serviços de saúde, ou pela exposição excessiva a situações de violência, ou porque não podem, né, se distanciar do trabalho e realizar um home office, por exemplo, portanto, não conseguindo garantir aí o distanciamento social, o isolamento doméstico. Luciana também comentou sobre o aumento no número de mulheres, e especialmente de mulheres negras,
eleitas nas últimas eleições municipais. A gente precisa ter um olhar crítico sobre a realidade, notar que a gente vive tempos de retrocessos terríveis, a gente precisa reconhecer que o avanço ele é gradual, lento, insuficiente, mas a gente também precisa manter a nossa esperança, né? E o que eu vi nesse processo eleitoral de agora é que ele foi bastante esperançoso, né? Talvez mais com relação às candidaturas do que com relação às eleições, já que as eleições elas não concretizaram de maneira desejada, né, a entrada, né, de pessoas negras, de pessoas LGBTs, de pessoas de mulheres, né, nessa cena, né? Mas há algumas esperanças. A gente tem algumas mulheres eleitas para as câmaras que são mulheres negras, né? Em Goiânia, infelizmente, a gente não teve, mas a gente teve, por exemplo, na cidade de Goiás, aqui em Goiás. Em Cavalcante, a gente teve a eleição de um prefeito quilombola. Isso não é pouca coisa, e eu acho que é nesses pontos, né, de pequenos avanços, de pequenas vitórias, que a gente precisa se segurar.